Muito bem, a gente vai dar continuidade hoje na nossa série em Romanos. Portanto, você pode abrir tua Bíblia lá em Romanos capítulo 3. E eu vou orar mais uma vez, antes da gente iniciar. Romanos capítulo 3, mas vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que fale aos nossos corações. Santo Deus, mais uma vez, obrigado pelo tempo que nós temos aqui e te louvamos pela Tua Palavra, porque um dia o Senhor inspirou servos Teus a redigirem e a relatarem a Tua mensagem para o Teu povo. Tua mensagem que alcançou tantas pessoas ao longo dos séculos e que chega a nós hoje preservada. Cremos que esta palavra que iremos ler nesta manhã, a palavra que iremos refletir nesta manhã, é a Tua mensagem para as nossas vidas, porque o Senhor assim o revelou e o Senhor assim registrou e guardou para que ela chegasse até nós hoje. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra, de lê-la, de poder refletir a respeito dela e, acima de tudo, ó Deus, que ela fale conosco, que ela alcance os nossos corações, que ela alcance as nossas mentes, que a Tua palavra seja o guia dos nossos caminhos, de tudo que fizemos como igreja, que a Tua palavra habite ricamente entre nós, como o texto de Colossenses diz. Faça-se favorável a nós nessa manhã, não por qualquer justiça que há em nós, mas por causa da justiça e dos méritos que há em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem. A gente vai continuar então a nossa série, que a gente tem feito aqui domingo após domingo, e a gente tem refletido esse ano na carta de Paulo aos Romanos, sob o tema de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho. Esse é o nosso grande tema do ano, de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho. O nosso objetivo, gente, se você ainda não percebeu, mas o nosso objetivo com essa série é a gente fazer uma inspeção dos fundamentos da nossa fé. É a gente avaliar se os fundamentos da nossa fé estão sólidos o suficiente para lidar com a vida, para lidar com as coisas ao nosso redor, para lidar com as situações que se nos apresentam e, em particular, para lidar com os desafios que a gente acredita vão nos aparecer nessa nova casa. Para quem participou um pouco do período da reforma aqui, a gente teve que fazer uma inspeção nesses pilares, né? O pessoal teve que dar uma checada para ver se eles davam conta de sustentar as nossas crianças seguras aqui no andar de cima, a gente segura aqui embaixo. Foi necessário fazer, né, uma inspeção nos pilares, no resto da estrutura da casa. Grosso modo é isso que a gente está fazendo com a nossa fé ao longo dessa série, uma inspeção, para ver se o fundamento está bem lançado e para ver se não tem corrosão aí. Né? Ao longo da trajetória cristã, ao longo da vida cristã, muitas vezes pode ser que a coisa comece a corroer. Né? O pilar está bem lançado, mas enfim, vai enferrujando, vai ficando velho, vai ficando gasto, e de tempos em tempos a gente precisa dar um tapa, né? Dar uma melhorada na estrutura metálica, no concreto, e fincar de novo esses fundamentos para que a gente consiga avançar. E a carta aos Romanos não foi escolhida por acaso, né? A carta aos Romanos, talvez, de todos os livros da Escritura, seja aquela que faz a apresentação mais sistemática do Evangelho de Cristo Jesus, mais organizada do Evangelho de Cristo Jesus, construindo ponto a ponto os pilares, as doutrinas fundamentais, os alicerces da fé cristã. E tem um fato curioso a esse respeito. Romanos foi uma das primeiras cartas assim, que eu me apaixonei quando eu comecei a estudar mais a Escritura, justamente por causa desse aspecto sistemático dela, né? Cabeça de quem é de exatas, Romanos funciona muito bem, o negócio é certinho, assim, as coisas se encaixam. Tiago é uma bagunça, eu não consigo entender aquela carta.
raciocínio todo circular do judeu. Paulo tem um raciocínio muito linear. E eu me apaixonei por Romanos, mas um dia eu entendi que Romanos não era um tratado teológico. Vocês já viram isso? Lá no capítulo 15 a gente vai entender o que é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é a carta de um missionário. Paulo é um missionário que nunca tinha ido a Roma, nunca tinha visitado a igreja de Roma, queria passar por lá, apesar do objetivo final dele, a gente vai ver isso lá no capítulo 15, era chegar à Espanha, um lugar que era um território não alcançado pelo evangelho ainda. Então Paulo envia essa carta dizendo o seguinte: Romanos, este sou eu, Paulo, este é o meu evangelho, quero contar com o apoio de vocês na obra missionária. Topam me ajudar? Romanos nada mais é do que isso. Então, funciona muito bem para a gente aqui com o objetivo de revisar os pilares da nossa fé, mas é importante a gente ter isso em mente. Romanos nada mais é do que a carta de apresentação de um missionário que deseja contar com o apoio de uma igreja. Apoio esse para alcançar territórios ainda não alcançados pelo evangelho. Mas, ao fazer essa apresentação, Paulo nos presenteia com um livro maravilhoso e que apresenta para a gente, então, esses pilares da fé cristã. No texto de hoje, capítulo 3, a gente vai chegar ao final do primeiro bloco. Então, notem, Romanos é muito sistematizado. A gente vai chegar no final de um primeiro bloco, que começou lá no 1,18, e nas últimas 3 semanas a gente viu essa linha de argumentação de Paulo se desenvolvendo, começando lá no 1,18, chegando até o 3,8 na semana passada. E a gente viu nessas 3 semanas o apóstolo construindo o seu argumento sobre como todos indistintamente estão perdidos e condenados. E ele começou lá na 1,18 falando do gentil mais ímpio e terminou agora no 3,8 falando do judeu mais religioso e falando todos eles indistintamente, sob o ponto de vista de Deus, estão condenados e são alvo do seu juízo, seja em virtude da sua imoralidade, seja em virtude da sua hipocrisia, seja em virtude do descumprimento da lei. Então o texto de hoje é um arremate, é o fechamento desse argumento que Paulo começou lá em 1,18. Portanto, abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 3, vamos ler do versículo 9 até o 20. Romanos 3, do 9 até o 20. Todos acharam? O texto diz assim: que concluiremos então? Olha, conclusão. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aí lembra lá do salmo que a gente leu na abertura do culto, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Até aí. Leitura bem agradável para um domingo pela manhã, né? Mas vamos lá. Temos algumas lições muito importantes aqui. E para que a gente entenda bem o que esse texto está dizendo e para que a gente entenda bem esse primeiro bloco de Romanos que a gente está encerrando hoje,
tem mais um elemento do contexto que a gente precisa ter em mente. Então, o primeiro elemento do contexto, isso é uma carta de um missionário se apresentando, mas ao fazer essa apresentação ele nos dá uma visão ampla a respeito do Evangelho. Agora, para quem Paulo está escrevendo? Ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. E esta igreja era uma igreja, obviamente, incipiente nesse momento, uma igreja jovem. Paulo sequer a tinha visitado até então. Mas Paulo tinha muitas notícias dessa igreja. Ele fala sobre isso lá no começo do capítulo 1. E era uma igreja, ao que tudo indica, tem muita discussão sobre isso, mas ao que tudo indica, formada por um grupo diverso de judeus e de gentios. Alguns acham que tinha mais judeu, alguns acham que tinha mais gentio, o fato é que tinha os dois grupos ali presentes. E aparentemente havia uma certa tensão entre esses grupos étnicos, a ponto de Paulo tocar inúmeras vezes nesse tema ao longo da carta. Então, inúmeras vezes a gente vai ver ele se dirigindo aos judeus e aos gentios, ora para um, ora para outro, ora para os dois. Então, além daquele propósito inicial que eu falei, daquele propósito missionário da carta, Paulo parece ter também alguns objetivos bastante pastorais. E por meio do anúncio do Evangelho, Paulo coloca, e ele faz isso nesse texto e no que a gente acabou de ver, judeus e gentios lado a lado, seja na missão, seja no contexto da obra da salvação, e a começar pela condenação de ambos. Tendo isso em mente, gente, pensem como ler o texto de hoje. Tenham isso em mente e pensem como ler o texto de hoje, sabendo que Paulo está escrevendo para uma igreja constituída por um público diverso, de judeus e gentios, que em algum momento viveram ou viviam sob tensão. O texto de hoje, como eu já disse, funciona como um arremate de uma longa argumentação que ele vem fazendo. Mas do ponto de vista mais pastoral, o texto de hoje é uma forma de preparar judeus e gentios igualmente para o anúncio da salvação que ele fará logo depois. Em outras palavras, não é por acaso que ele insiste inúmeras vezes nesse texto e nos últimos que nós lemos, que judeus e gentios estão juntos, igualmente, debaixo do pecado e da condenação. E ao fazer isso, Paulo prepara ambos os grupos para o anúncio da redenção e da justificação. O que a gente vai fazer aqui hoje, e eu sinto informar, mas não vai ser uma mensagem de muitas boas notícias. Boa notícia vem, semana que vem tem cantata, na outra. No 3:21. 3:21 começa assim, mais agora. Aí, é o melhor mais agora da Bíblia, é o do 3:21. Mas hoje é dia das más notícias. E por que Paulo faz isso? Por um motivo muito simples. Quem não conhece a raiz do problema não entende o valor da solução. Quem não conhece ou não entende a gravidade do problema, não entende o valor da solução. Se judeus e gentios não se percebessem, ambos, indistintamente, como aprisionados ao pecado e condenados à justa ira de Deus, eles não poderiam desfrutar, ambos, da maravilhosa graça do Salvador Jesus Cristo. Se eles não compreendessem que os dois estavam absolutamente perdidos, sem a graça de Cristo, sem a graça de Deus, eles não poderiam desfrutar da forma como deveriam dessa maravilhosa graça que a gente vai ler a partir do 3:21. E o mesmo vale para a gente hoje. A pergunta-chave do sermão de hoje é: você entende o que significa estar perdido? Você entende o que é a sua vida debaixo do pecado? Essa é a pergunta central do texto de hoje. Então, para além do propósito doutrinário, Paulo está fazendo aqui um convite para que judeus e gentios compreendam o seu estado de perdição e assim se preparem para receber o anúncio do Evangelho. E este também é o convite do texto para mim e para você hoje. Compreenda o teu estado de morte e perdição debaixo do pecado, para que a mensagem do Evangelho encontre então um terreno fértil e frutifique e gere vida. Reiterando, se a gente não entender a gravidade do problema que nos aflige, a gente não compreenderá o valor da salvação que nos é oferecida. Se a gente não compreender qual é a nossa situação
apartados de Cristo, a gente não vai compreender o valor da salvação que nos é oferecida. Se a gente não entender que nós também estamos condenados, nós não compreenderemos o que custou a nossa redenção. Se a gente não se lembrar que todos estão indistintamente perdidos e separados de Deus, nós não anunciaremos essa obra de salvação. Em suma, tudo começa com um diagnóstico correto, com uma expansão dos fundamentos para que a gente compreenda o valor do tratamento ou o valor da solução. Eu estava lendo esse texto, lembra tem uma música que a gente canta às vezes, que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz? Então, Romanos 3 diz qual é o preço dos meus pecados lá na cruz. Ele vai mostrar a profundidade da nossa perdição. Ele vai mostrar a gravidade da nossa situação. Se a gente entende o que Romanos 1, 2 e 3 está dizendo, a gente entende o que Cristo pagou por nós na cruz. Que foi muito mais do que uma obra de sofrimento, foi muito mais do que um mártir, foi carregar o peso desta condenação que estava sobre nós. Portanto, se você quer cantar essa música com outro viés, entenda o que Paulo está dizendo aqui. Então, ao anunciar que tanto os judeus quanto os gentios estão totalmente perdidos, Paulo nos lembra que não há distinção. Todos, judeus e gentios, nós também estamos nivelados por baixo. Como Paulo diz daqui a pouquinho, em 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E aí, pensando em inspeção dos fundamentos, eu sei que naturalmente na vida, mas talvez em particular no tempo que a gente vive, a gente é tentado a separar as pessoas em 3 grandes grupos. Aquelas que estão totalmente perdidas, aquelas que estão parcialmente perdidas e aquelas que estão quase salvas. A gente costuma separar as pessoas mais ou menos nesses 3 grupos. Aqueles que são totalmente perdidos, os corintianos, não. Aqueles que estão parcialmente perdidos, os são paulinos, e aqueles que estão quase salvos, não vou dizer quem são. A gente tende a classificar as pessoas mais ou menos nesses grupos. E tirando a brincadeira de clube, da frente, olha só, eu fiquei pensando, como eu geralmente leio as pessoas que estão à minha volta. As quase salvas, em geral, são aquelas que têm uma prática ética ou uma vida moral bastante razoável. Sabe aquele estereótipo? Não fuma, não bebe, não tem tatuagem, só come comida orgânica, não gosta de sertanejo universitário, está quase salvo. Né? Está quase salvo. Esse é quando a gente faz a leitura sobre a ótica moral e algumas escolhas pessoais estranhas. Outra forma que a gente tem de analisar as pessoas à nossa volta, e isso é muito, muito vívido hoje em dia, é por posicionamento político. Né? Pensa aí. Tem aqueles totalmente perdidos, aqueles mais ou menos e aqueles quase salvos, né? Não vou dizer quem está de que lado, mas, cara, aquele cara que vota no Lula ou no Bolsonaro está nessa caixinha aqui, aquele que não vota está aqui. A pessoa do outro lado do espectro político transita entre pessoas totalmente perdidas e parcialmente perdidas, dependendo do qual esquerda ou à direita a pessoa está. É um jeito que a gente usa para classificar as pessoas hoje. Outra separação que a gente usa, às vezes a gente filtra as pessoas pelas bandeiras sociais que ela apoia. Né? Se apoia a bandeira social X, Y, está quase salvo. Se não apoia, está perdido. Né? Se está em determinada religião, em determinada denominação, está quase salva. Se não está, está totalmente perdida. Se é de determinado grupo cultural, está quase salvo. Se não, está totalmente perdido. Enfim, a gente poderia derivar muito isso. Mas notem que, quando a gente pensa nesse estado de perdição das pessoas à nossa volta,
É minha experiência, pode ser que eu não esteja totalmente correto, mas a minha impressão é que a gente tende a classificar as pessoas dessa forma, passar alguns filtros. E a gente vive nessa sociedade, né? Muito fraturada, com grupos olhando entre si com desconfiança, rejeição, desprezo. Né? O que a gente mais vê hoje é isso. Apoia essa bandeira, tem meu apoio. Não apoia, sai de perto de mim. E não tem nada de muito novo nisso. Né? É óbvio que no mundo essas coisas sempre existiram. O problema é quando a gente passa a determinar quem está salvo ou perdido com base nessas categorias. Quantas vezes você já não viu por aí? Não, se fulano é crente, ele não pode, votar em candidato X. Torcer para o time Y. Estou tentado a insistir na minha tese aqui. Hastear a bandeira Z. E assim por diante. Né? Se fulano é crente, vem o juízo. Nenhuma dessas categorias está aqui em Paulo. Nenhuma. O que Paulo nos apresenta é que todos estão perdidos, condenados à ira de Deus, independente de raça, classe, escolha política, bandeira social, time do coração e etc. Todos estão totalmente perdidos, indistintamente. E independente de qualquer uma dessas coisas. Ele fala sobre práticas, mas daqui a pouco eu chego lá. O fato é que a Escritura encerra todos, indistintamente, embaixo do pecado e sob condenação, para depois anunciar uma salvação que também alcança a todos, independente de raça, classe, escolhas pessoais. Tem um monte de desdobramento disso, mas não está no meu texto hoje, então eu vou me conter. A gente vai ver isso ao longo de Romanos. Hoje a gente precisa fechar o argumento da perdição universal. Mas entendam isso. O que a Escritura faz é encerra todos debaixo do pecado, para depois anunciar uma salvação que também pode alcançar a todos, independente de raça, classe, escolha política, escolha pessoal e etc. Então, o primeiro ponto do texto de hoje, o primeiro grande bloco do texto de hoje é uma reafirmação do que está no versículo 9. Todos estão sob o poder do pecado. Essa é a mensagem central aqui. Todos estão sob o poder do pecado, indistintamente, tanto judeus quanto gentios, e qualquer um que esteja à nossa volta hoje ou nós mesmos. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos dar um passo adiante. E aí eu vou te fazer uma pergunta muito complexa. Todos estão sob o poder do pecado. Mas afinal, o que é o pecado e por que ele é tão grave? Pergunta da primeira aula da classe de catecúmenos. Né? Mas o objetivo de hoje é fazer o quê? É inspecionar os fundamentos. Então, vamos lá. O que é o pecado e por que ele é tão grave? Pergunta trivial, elementar. Mas eu tenho desconfiança que às vezes a gente não está bem preparado para responder essa pergunta. De novo eu vou partir um pouco do meu contexto, mas eu tenho a impressão que a depender do contexto em que a gente estiver, a gente teria uma dificuldade enorme em responder essa pergunta. Dependendo do contexto no qual a gente estiver, a gente vai ter uma dificuldade enorme em responder essa pergunta. O que é o pecado e por que ele é tão grave? E aí, olha só, do mesmo jeito que eu tracei alguns grupos lá de pessoas totalmente perdidas, parcialmente perdidas e quase salvas, a gente poderia usar algumas categorias sociais também para responder essa pergunta, o que é o pecado e por que ele é tão grave. Alguns poderiam dizer, o pecado é grave porque ele faz com que a gente faça mal a nós mesmos. O pecado é grave porque fazemos mal a nós mesmos. Isso é verdade? É verdade. Mas é fundamental? Não é. Essa definição de pecado você pode achar em qualquer livro de autoajuda. Fazer mal a si mesmo é um problema, todo mundo sabe disso. Isso é pecado? Pode ser uma implicação,
pode ser uma consequência do pecado, mas não é uma resposta fundamental. Dizer que você faz mal a si mesmo, e de novo, talvez em algum contexto a gente fosse tentado a responder que isso é pecado, é verdadeiro, mas não é fundamental. Afinal, se o problema do pecado fosse, ou a gravidade do pecado, ou a definição de pecado fosse essa, bastaria alguns ajustes de mentalidade, algumas sessões de terapia e a gente lidaria bem com o pecado, né? Uma autopercepção correta, alguns exercícios de meditação. Quanta gente à nossa volta não trabalha hoje com essa categoria e definição de pecado? Pecado é ruim porque ele faz a gente fazer mal a nós mesmos. Uma segunda resposta possível: o pecado é mal ou é ruim e ele se define por fazer coisas moralmente condenáveis. Essa é a definição mais antiga, né? A primeira é mais contemporânea, essa aqui é antigona, né? Pecado é fazer coisas moralmente condenáveis, e isso também é verdade. Paulo deu lá no finalzinho do capítulo 1 uma lista, lembra lá? A lista dele passava por homicídio, perversidade, moralidade sexual, e até coisas que a gente considera corriqueira, fofoca, calúnia, e Paulo falou, tudo isso é pecado. Mas é fundamental? É isso que está lá na raiz do problema? Se for, de novo, ajuste de prática ou adoção de disciplina espiritual rigorosa, resolveria a encrenca. Terceira possibilidade: o pecado é grave porque ele causa rupturas sociais e a exploração dos fracos pelos fortes. Uma definição também um pouquinho mais contemporânea. Isso também é verdade, mas é fundamental? Isso é tudo? Se assim o fosse, a gente resolveria o pecado com uma revolução social. Se isso fosse a definição última de pecado, estariam condenados aqueles que detêm o poder e salvos aqueles que não detêm o poder, aqueles que são oprimidos. Agora, tem um problema com isso, a Bíblia está dizendo que todos indistintamente estão perdidos e condenados. Em suma, gente, percebem como a tese central de Paulo, de que todos estão perdidos e, portanto, condenados à justa ira de Deus, nos coloca em rota de colisão com as narrativas do nosso mundo? Percebem isso? Fundamental a gente entender isso hoje. A tese central de Paulo nesse texto nos coloca em rota de colisão com muita coisa que a gente ouve no nosso mundo hoje. Mais do que isso, a tese de Paulo nos mostra que as categorias sociais que a gente dispõe são insuficientes para responder uma pergunta elementar: o que é pecado e por que ele é tão grave? O problema com essas definições de pecado todas que eu dei aqui, não é que elas estão totalmente erradas, mas que elas são só parcialmente verdadeiras, no máximo. Elas não chegam no cerne da questão e dessa forma, e esse é o grande problema aqui, elas não nos preparam para receber a mensagem de salvação que a Bíblia tem a nos oferecer. Se a gente tem uma compreensão superficial do problema, a gente não vai compreender o valor da solução. Se a gente não entende profundamente qual é o problema do pecado, a gente vai ter uma visão muito superficial da salvação. Esse é o exercício de autoanálise que a Bíblia está nos convidando a fazer hoje. Então, em outras palavras, uma compreensão inadequada do pecado te deixará vulnerável a propostas de salvação humanas. Isso aqui é um desafio diário. Uma compreensão inadequada sobre o que é o pecado nos deixa vulneráveis a propostas de salvação humanas. Se o pecado é qualquer um daqueles problemas que eu descrevi, a gente tem uma solução humana para ele. Agora, se ele não é isso, se ele é um problema mais profundo, mais basilar, mais fundamental, não tem solução humana para ele.
É por isso que o tema desse ano é De Volta aos Pilares da Fé, gente. É por isso que a gente tem falado domingo após domingo sobre isso aqui, porque a gente precisa ser desafiado a pensar a nossa vida, a nossa fé, o nosso entorno a partir da doutrina bíblica e não apenas a partir de categorias socioeconômicas, sociais, culturais, ainda que todas elas tenham sua importância. E é interessante, as categorias da época de Paulo também eram insuficientes. Por quê? Porque quando ele precisou responder essa pergunta básica, mais fundamental, por que ele apelou? Para o Antigo Testamento. E aí vocês viram do versículo 10 até o 18, ele fazendo uma série de citações do livro de Salmos. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, Paulo quer falar algo para a igreja de Roma. Ele quer dizer o seguinte: gente, vocês sabem o que é pecado? Então, não tem nenhuma categoria do nosso mundo que permita explicar isso. Volta lá no Antigo Testamento e vocês vão entender o que é pecado. É isso que ele faz. Aí ele abre o livro dos Salmos e cita para a gente uma série de trechos, versículos a esse respeito. Qual é o cerne? Depois releia com calma os versículos 10 ao 18. Qual é o cerne do que Paulo está dizendo aqui? Na verdade é mais fácil a gente dizer o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que não tem coisa boa no mundo. Ele não está dizendo que todo mundo é tão ruim quanto poderia ser. Afinal está cheio de coisa bela e boa por aí. Ele não está dizendo que cada ato humano está maculado pelo pecado, mesmo os melhores atos, afinal tem muito da graça comum de Deus se manifestando aí no mundo. Paulo tem algo mais profundo, mais elementar, mais fundamental, mais basilar em mente ao fazer essas afirmações. E como a pergunta era simples, eu vou usar de apoio para responder a pergunta simples, o que é o pecado e por que ele é tão grave, porque apesar da pergunta ser simples, ela não é tão elementar assim. Então, duas frases curtas aqui para nos ajudar. Olha só. Primeiro, um trechinho de um comentário do N.T. Wright. Ele diz o seguinte: pecado não é apenas um ato errado, é antes um poder que ousamos dizer ter vida própria. O pecado não é apenas um ato errado, é antes um poder que ousamos dizer ter vida própria. Quando Paulo diz lá no versículo 9 que todos estão debaixo do pecado, ou em algumas traduções, sob o poder do pecado, ele está dizendo exatamente isso, que o pecado é uma força, é algo que nos escraviza, é algo que nos prende, é algo que nos domina e que por fim mata. Paulo vai falar isso lá no capítulo 6. Mas este é o poder do pecado, de nos escravizar, de nos dominar, de colocar sobre nós um jugo, e se a gente não der um jeito nele, no fim ele mata a gente. Então, nesse sentido, o pecado é algo que nos aflige, é algo que nos persegue, e é algo que insiste não nos deixar em paz, mesmo depois da gente se converter. A gente vai ver isso lá no capítulo 7. Esse bicho é ruim e não dá sossego. Então, faz sentido o que o N.T. Wright está dizendo aqui. O pecado não é apenas um ato, é um poder que ousamos dizer ter vida própria. O pecado não é uma coisa que apenas nos faz mal, ele é algo que nos destrói. Não é apenas algo que nos faz mal, é algo que nos destrói. Não é algo que apenas causa separações, mas algo que corrói profundamente o tecido social, as relações humanas, os relacionamentos entre as pessoas. Ele detona, ele corrói na raiz, não só na superfície. Não é algo que só nos leva a fazer coisas erradas, mas é algo que nos afasta em absoluto do nosso Criador e nos conduz à idolatria, como a gente viu lá em 1,18. Lembra da equação que o Cris colocou? E começava justamente com isso. A gente troca a glória de Deus, a gente cai em idolatria e isso leva a práticas corrompidas. Então,
Essa é a primeira parte da pergunta. O pecado não é apenas um ato errado, é um poder este que nos escraviza, domina, e se a gente não der um jeito nele, nos mata. A segunda parte, uma frase curta agora do Carson. O âmago da natureza ofensiva do pecado é o seu terrível ódio para com Deus, como o pecado ofende a Deus. O âmago da natureza ofensiva do pecado é o seu terrível ódio para com Deus. Em outras palavras, como o pecado ofende a Deus. Vamos com muita calma aqui, entendam isso, gente. A gravidade do pecado, lembra que a minha pergunta era, o que é o pecado e por que ele é tão grave? A gravidade do pecado não reside no fato, principalmente, dele te levar a fazer mal a si mesmo. Não é por isso que ele é grave. Não é porque ele faz você fazer mal a si mesmo. Ou dele levar as pessoas a fazer coisas erradas, ou dele levar você a fazer coisas erradas. Ou dele levar pessoas a oprimirem e explorarem outras. O pecado é grave, primordialmente, principalmente, primeiramente, porque ele é uma ofensa contra Deus. Nisso reside a gravidade do pecado. Ele é uma ofensa contra Deus, contra o Criador. O pecado é grave porque ele demonstra todo o seu ódio contra Deus. E é por isso que Paulo usa uma linguagem tão vívida. Releiam os versículos 10 ao 18, Paulo fala a linguagem é muito dura. Veneno de serpente estão em suas bocas, né? Seus pés pisam em destruição, né? A sua boca profere coisas que não deve, enfim, etc. É como se Paulo estivesse falando, esse troço afeta tudo, e ele é uma ofensa terrível contra Deus. Por isso que a gente leu lá no 1,18 em diante, a consequência de um Deus santo diante do pecado. Eu não estou negando, que o pecado tem consequências sociais profundas. Ao nos afetar, e ele nos afeta, o pecado também afeta a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. O pecado é um problema social. É algo que conduz a relações abusivas, é algo que leva pessoas a explorarem outras. Mas eu insisto aqui, se essa fosse a natureza fundamental, se este fosse o principal problema dele, bastaria a gente trabalhar para transformação social. Não é esta a natureza fundamental do pecado. Tem uma figura que o Carson usa, logo na sequência daquela frase que eu citei, que é assim, ele diz assim, alguns de nós, e gente, eu estou tentando trazer algumas coisas que falam muito comigo e que eu vejo essa inclinação em mim, né? Alguns de nós têm um conceito do Evangelho que faz de Jesus alguém semelhante a um mecânico. Ele é um homem muito, muito, muito excelente em tudo que ele faz. E aí quando você quebra, ele vem e conserta você. Com tudo que Paulo está dizendo nessa passagem, é que a natureza da nossa corrupção gira em torno, primeiro e principalmente, de como nós somos ofensivos a Deus. Logo, o que a gente necessita, primeiro e principalmente, não é sermos consertados, é sermos salvos. Se o problema do pecado nas nossas vidas fosse que ele causa desarranjos, bastaria um conserto, bastaria um reparo. O problema é que ele nos destrói, a ponto de nos fazer ofensivos a Deus. Portanto, o que a gente precisa não é de um conserto, é de salvação. E aí vocês percebem como não dá para pular essa parte de Romanos? Percebem como não dá para começar no capítulo 3, versículo 21? Por quê? Porque para a gente entender o que é a salvação, primeiro a gente precisa entender o que significa estar perdido. E é isso que esse capítulo está nos dizendo. O que significa estar perdido, o que significa ser um escravo do pecado. Bom, como que a gente reage diante disso? E agora eu estou encerrando.
Primeiro, aceitando a nossa condição humana, profundamente afetada e marcada pelo pecado. Todos nós, indistintamente, fomos afetados, marcados pelo pecado. Sem Cristo, estamos completamente perdidos, separados de Deus e praticamos coisas que são odiosas a Deus. E somos, por isso, alvos da justa ira de um Deus santo. Entendem isso? Essa é a primeira consequência, a gente precisa aceitar, essa é a nossa natureza. Segunda implicação, se essa é a nossa natureza, a gente precisa clamar por salvação. Salvação é esta que está fora de nós, salvação é essa que nos atinge, salvação é essa que nos alcança, uma obra de redenção que foi realizada na história e que nos alcança hoje por meio da ação de Cristo, do Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia. E terceiro, sendo uma comunidade de pessoas que reconhecem sua condição comum de perdição. Essa mensagem era uma mensagem muito forte para aquela comunidade, formada por judeus e gentios que precisavam, antes de compreender a sua comum salvação, compreender que todos estavam indistintamente perdidos e eram carentes da obra de Deus. Por fim, a gente não pode nunca perder de vista o que é dito no versículo 20, foi o último versículo que a gente leu. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Conhecer a lei, conhecer as Escrituras, não é condição suficiente para a gente ser salvo. É apenas um meio da gente reconhecer a nossa perdição. A lei ressalta que nós estamos perdidos e ressalta a nossa incapacidade de viver segundo os padrões de Deus. É por isso então que a gente precisa de uma justiça externa, justiça que nos é imputada, e é isso que a gente vai ver na sequência da carta aos Romanos. Se você entendeu essa mensagem simples de hoje, você está preparado para ler o restante do livro de Romanos. Se você não entendeu ou discorda, leia novamente Romanos 1:18 até o 3:20 e prepare seu coração para a mensagem de salvação que Paulo tem a nos oferecer. Vamos orar? Deus, reconhecemos que mesmo depois de anos caminhando contigo e ouvindo a Tua palavra domingo após domingo, às vezes questões elementares e fundamentais nos fogem. Ó Deus, e nesta manhã fomos desafiados a relembrar e repensar o que significa estar longe do Senhor e o que significou a obra de Jesus na cruz. O que Ele fez não foi pouca coisa. A nossa condição era esta condição que nós acabamos de ler. A condição de toda a humanidade era esta condição que nós acabamos de ler. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que agrade ao Senhor. Não há em nós qualquer justiça que possamos oferecer ao Senhor. É uma mensagem clara, ao mesmo tempo um tanto dura para os nossos corações, mas obrigado a Deus porque o Senhor reservou esse tempo e esse texto para que nós revisitássemos esse pilar da nossa fé. Ó Deus, que ao lembrarmos da gravidade do pecado, do poder do pecado, que a gente reconheça essa nossa condição de pecadores separados do Senhor e que a gente relembre quão preciosa foi a obra de Jesus na cruz. Foi esse poder que Ele destruiu na obra na cruz. Foi esse poder que Ele quebrou ao alcançar os nossos corações.
Foi esse poder que o Teu Espírito despedaçou quando nos deu nova vida em Jesus. Portanto, Deus, só temos a Te agradecer, só temos a Te louvar por tão grande salvação. Ó Deus, e assim como vimos também nesse texto, que o Senhor faça desta igreja, desta comunidade, um grupo de pessoas que tem consciência da sua perdição enquanto pessoas que nasceram debaixo do poder do pecado. Que a gente reconheça que o que nos separa é muito mais do que as categorias sociais podem nos mostrar. O que nos aflige, o que nos confronta, o que nos angustia, vai muito além do que aquelas categorias sociais conseguem nos mostrar. Que o Senhor permita-nos ir na raiz do problema, entender a profundidade do problema, e então clamar por salvação. É de salvação que a gente precisa. E se o Senhor precisa alcançar corações nessa manhã com salvação, que o Senhor assim o faça no poder do Seu Espírito. Essa obra é Tua, Deus. Essa obra é Tua. Nos dê, ó Deus, uma consciência clara, muito clara, do pecado que ainda habita em nós. E que aquilo que a gente ainda verá ao longo da carta de Paulo aos Romanos nos ajude a lidar com esse poder, que ele fique cada vez mais fraco sobre as nossas vidas e que Cristo cresça, que o poder de Cristo floresça em nós e que a vida dele apareça em nós. O tema desse ano não é só de volta aos pilares da fé, é também a vida no Evangelho e o que o Evangelho faz em nós. Que o Evangelho produza isso em nós, consciência de pecado, mas também um coração grato pela salvação que o Senhor providenciou em Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez por esta palavra, por esse trecho da Sagrada Escritura, que ela continue falando conosco, dia após dia, domingo após domingo, e que ela transforme as nossas vidas, a nossa igreja e o nosso entorno. É a nossa oração no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Thank you.